Amados, este que vos fala, evangelista Carlos Fernando, estou como superintendente da Escola Bíblica Dominical do Ministério Goiana, na presidência do nosso querido pastor presidente Abimael Flor da Silva. Graças a Deus, estamos concluindo o primeiro trimestre de 2026, onde estudamos esta lição maravilhosa que tem como tema central a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, um assunto maravilhoso. E hoje nós queremos comentar com os irmãos a lição de número 13, que é a última lição deste trimestre, que tem como tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O textuário desta lição diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. A verdade prática da lição diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Observamos aqui uma ação trinitária. A leitura bíblica em classe, queridos irmãos, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 3. É de fundamental importância também os irmãos acompanhar a leitura diária durante a semana para acrescentar o conhecimento no assunto a qual vai ser abordado em sala de aula. Queridos, os objetivos desta lição são três. O primeiro é mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano redentor. Segundo, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E terceiro, destacar que a missão da igreja é o fruto do envio e a capacitação da Trindade. A lição está dividida em três pontos. O primeiro ponto da lição fala sobre a Trindade e o plano redentor. O segundo ponto da lição fala sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. E o terceiro e último ponto da lição fala sobre a igreja é enviada pela Trindade. A introdução, queridos irmãos, de nossa lição nos diz: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. A igreja só está de pé, a igreja só está viva porque há uma ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que vivifica a igreja do Senhor aqui na terra. O primeiro ponto da lição fala sobre a Trindade e o plano redentor. O primeiro tópico do primeiro ponto nos diz: eleitos segundo a presciência do Pai. Veja o que diz o texto: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, desde a fundação dos séculos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência, queridos irmãos, significa conhecer de antemão, aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Amém? O segundo tópico da lição fala: redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho.
Se os irmãos abrirem a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. O terceiro tópico do primeiro ponto fala sobre santificados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que age em nós para o processo da santificação. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. O que é santificação, queridos irmãos? Santificação indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A santificação é manifesta em nós através do Espírito Santo de Deus. É Ele que santifica a igreja. É Ele que mantém a igreja viva. Amados, o segundo ponto da lição fala sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. A igreja e a comunhão com a Trindade. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. O crente deve ter comunhão com o Pai, o crente deve ter comunhão com o Filho e o crente deve ter comunhão com o Espírito. Quando olhamos para o texto bíblico, João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 5:11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisamos ter o Filho de Deus para ter a vida, para ter comunhão com Ele. Amém? A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. E o terceiro e último ponto da lição fala sobre a igreja é enviada pela Trindade. Disso não temos dúvida. A missão dada pelo Pai. Aqui diz: a Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. E a origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Maravilha! Desde o Antigo Testamento, queridos irmãos, vemos Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar a sua graça. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 11. O envio do Filho
é o ápice desse propósito, e a igreja chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. O segundo tópico do terceiro ponto diz que o Filho comissiona seus discípulos. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja após a sua ressurreição. Cristo ordenou, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão de Cristo é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar, mas também ensinar a palavra. A igreja tem a missão de proclamar o evangelho, ganhar almas, mas também discipular essas pessoas para que elas possam se tornar discípulos de Cristo, futuros obreiros da casa do Senhor, mestres na palavra. Queridos, essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e também batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Mas a fórmula batismal é trinitária, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é apenas uma liturgia, mas também uma confissão pública de fé na obra redentora da Trindade. Coisa maravilhosa. E, em terceiro e último lugar, o Espírito capacita e envia. Não temos dúvida que quem capacita o homem, quem envia o homem para pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, é o Espírito Santo de Deus. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Em Atos, vemos o Espírito de Deus separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos 13:2, ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. A missão da igreja é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito do Senhor capacita. Que o Espírito do Senhor capacite você para fazer a sua obra aqui na terra. A Trindade, queridos irmãos, está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo. Com poder e fidelidade, essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Que Deus te abençoe, que Deus venha nos ajudar